Centroavante diferenciado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o uruguaio Mauro Mendes está na mira do Goiás e mais do que isso, já tem proposta oficial do Verdão. Esta negociação pode sim se concretizar, apesar que não é fácil. Envolve um pagamento financeiro onde nesse momento o Goiás está assim disposto a oferecer ao Estudiantes, quais são os valores pedidos nesse momento, até quando vai o seu contrato por lá e sobre as suas principais características de jogo. É o centroavante ideal para o Goiás? Na realidade da Série B, se o Mauro Mendes, o uruguaio, chegar, o colombiano, o Ângelo Rodrigues, vai melar? Quero responder essas perguntas aqui para vocês em nosso vídeo de hoje, dar o meu pitaco sobre as atuações desse jogador. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e a live do pós-jogo contra o Goianésia, vou deixar aqui na tela final pra gente também. Fechado? Quem ajuda o nosso projeto é a Bueno Tênis Club, vou deixar o recado no decorrer. Já imaginou iniciar 2024 com um novo hobby? Em 2024, queremos transformar a sua vida e da sua família. A Bueno Tênis Club oferece muito mais que atividades físicas. Oferecemos uma experiência de saúde e conexão. Imagine momentos de diversão com aqueles que você ama. O tênis e o beach tênis são a chave para um estilo de vida muito mais ativo e saudável. Olha, para viver uma vida mais saudável e ao mesmo tempo com bastante emoção, clique no link que você está vendo nesse vídeo e eu garanto que você não vai se arrepender. Nós, da Bueno Tênis Club, estamos te esperando. Agende a sua aula experimental 100% gratuita lá na Bueno Tênis Club, que está localizado na Avenida T15, no setor Bueno, ali pertinho do Vaca Brava. Você encontra tênis e beach tênis para adultos e crianças e horários flexíveis, de acordo com a sua rotina, tanto no começo da semana quanto também no final de semana. Vou deixar todas as informações da Bueno Tênis Club, Instagram e WhatsApp aqui embaixo, descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma especulação de contratação. Mais do que isso, proposta, mas o que eu quero dizer é um nome de acordo com a realidade do Goiás, é uma contratação de Série A do Campeonato Brasileiro, se o centroavante uruguaio Mauro Mendes chegar de fato aqui na Serrinha. Minha grande preocupação com o Goiás nesse começo de ano era justamente isso, a não contratação de jogadores fora da curva. Tudo bem, o Juninho se tornou esse atleta, mas não era lá no começo, no final de dezembro, no comecinho do mês de janeiro. Os únicos jogadores que a gente pega e fala, putz, esses daqui são diferenciados dentro do Goiás, é o Tadeu, o Sander, o Dieguinho e para por aí, tá? Acho que e o Ivan Torres também, das contratações. O Juninho se tornou esta peça. Então, o Goiás tendo mais dinheiro em caixa do que nas duas últimas edições da Série A, eu venho falando aqui há um tempo. O Goiás ele pode se dar o luxo de investir um pouco mais caro em um jogador. E essa peça pode sim ser o Mauro Mendes. Para falar aqui sobre todas as informações confirmadas inicialmente pelo André Rodrigues, um avanço também do Periquito Brisado. O Mauro Mendes ele está no Estudiantes, marcou 3 gols inclusive nesse comecinho de 2024 em 4 atuações, tem 25 anos de idade. O seu contrato por lá vai até junho de 2025. O interesse do jogador é ser negociado, tá? O Mauro Mendes ele enxerga com bons olhos a possibilidade de vir para o futebol brasileiro. O Goiás ele quer um empréstimo, o Estudiantes também topa liberar o jogador por empréstimo. O que o Estudiantes mais quer nesse momento? Um empréstimo com obrigação de compra do Goiás ao final do Campeonato Brasileiro. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 2 milhões de euros, o que daria mais ou menos 10 milhões, 12 milhões de reais. Tá? Então o Estudiantes ele quer isso, ele quer emprestar o jogador, tudo bem, mas o Goiás sendo obrigado a pagar 100% dos seus salários e comprar o jogador em definitivo ao final da Série B. O Goiás topa pagar os seus salários, pelo que eu vi e ouvi, é próximo de 250, 300 mil reais, tá? Tá mais ou menos nessa casa. É caro e tudo mais, mas como eu falei, o Goiás pode sim se dar o luxo de contratar jogadores desta maneira. Depois, agora o Goiás, segundo informações do Periquito Brisado, a proposta mais recente é a seguinte: o Goiás ele fez uma proposta de empréstimo ao Estudiantes com uma compensação financeira
para o empréstimo. Então o Goiás não teria essa obrigação de compra do uruguaio Mauro Mendes, mas sim um empréstimo com compensação financeira. E o Goiás aguarda a resposta até essa sexta-feira. O que vem pegando é que o valor que o Estudiantes pede para emprestar o jogador é de quase 5 milhões de reais. Então seria basicamente o valor de uma compra, né? A metade de uma compra em definitivo do jogador. Com todo respeito, se fosse para mim dar um pitaco hoje aqui no Goiás, eu compraria esse camarada, tá? Colocaria uma opção de compra, tentava parcelar o máximo possível. Acho que hoje no futebol 10 milhões de reais não é nenhum absurdo. E, por exemplo, esse cara tem 25 anos de idade. Vamos colocar aí que ele faça uma Série B muito boa pelo Goiás, joga a Série A do ano que vem e com 26 para 27 anos seja negociado, sei lá, com um clube aqui do Brasil ou até mesmo do exterior por 10 milhões de euros. Não é nenhum absurdo. E sem considerar o retorno técnico. Pode parecer muito, 10 milhões de reais, mas se você pegar o quanto que o Goiás gastou de salários para jogadores como o Matheus Peixoto, Matheus Babi, João Magno, Getúlio, se você pegar aí essa lista de vários jogadores meia bomba que o Goiás trouxe para a camisa 9 e não resolveu, não fica tão longe assim, sabe? Você coloca aí um salário de 100 mil por mês, vezes 13, né, com 13º, mais uma pequena compensação financeira pelo empréstimo, como foi com o Matheus Peixoto no ano passado, não está tão distante desses 10 milhões. Então, são essas as informações. O Goiás fez uma proposta de empréstimo, aguarda essa resposta. O Estudiantes topa liberar o jogador, mas quer uma compensação financeira, de preferência uma venda em definitivo, e um empréstimo seria muito mais caro, né? Esse valor pelo empréstimo está caro. Se o Goiás conseguir abaixar um pouquinho esse empréstimo, pagar 100% dos seus salários e uma compensação financeira de uns 2 milhões de reais, eu acho que vale a pena. Para falar um pouco mais sobre as principais características de jogo deste centroavante, que aqui no futebol brasileiro, se eu não estiver enganado, ele já foi especulado no Corinthians em 2022. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Mauro na última Copa Sul-Americana. Vocês podem observar bem preenchido ali na região central e pelos lados. É um centroavante que também se movimenta bastante. Eu vi alguns lances dele, além dos clássicos de um centroavante, bom posicionamento, é um uruguaio de fato, né? É muito brigador, as bolas, ele consegue fazer um pivô e girar em cima da marcação, algo, por exemplo, que o Brenner Culano não consegue, né? O Mauro Mendes é muito mais habilidoso do que, por exemplo, os atuais centroavantes do Goiás. Tem uma ótima capacidade de finalização também de primeira, com as duas pernas. Mesmo ele sendo destro, também já marcou muitos gols com a perna canhota. E o principal que eu ressaltaria aí do Mauro Mendes é essa capacidade de girar em cima da marcação, uma habilidade de fato para colocar a bola na rede. Não é aquele centroavante que só chuta, né, ou espera as oportunidades. Ele consegue fazer isso, mas também já demonstrou recurso. E tem outra coisa, o Mauro Mendes já jogou como um ponta direita. Não vou colocar como um ponta aberto ou um velocista, mas em algumas jogadas ele faz isso muito bem, né, de inverter com um dos meias. Até o Goiás sofreu muito com o Estudiantes do ano passado. Tinha ali o Fernando Zucchi, né, camisa 10 do Estudiantes, espetacular, um argentino canhoto, e o Hoheiser, enfim, me perdi aqui na pronúncia, mas enfim, aquele que fez o golaço lá no Serra Dourada, foi para o Benfica. Ele também fazia essa inversão quando o Mauro Mendes era titular. Então, um jogador que tem essa capacidade de movimentação, de utilização em alguns outros setores, 1,79 m de altura, 74 kg, e ele que é destro, chegaria no Goiás para fazer uma função de fato de um camisa 9. Gosto da trajetória do Mauro Mendes, o seu estilo de jogo casaria muito bem aqui no futebol brasileiro, e eu sendo Goiás, com essa grana em caixa, eu pensaria muito bem na possibilidade de uma compensação financeira. Se for por empréstimo, tá ótimo, cara. Esse jogador aqui é de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas se não for, tenta um pouquinho mais, sabe, para tentar de fato comprar o Mauro Mendes em definitivo. Pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto. É uma negociação difícil. Se fosse para dar o meu pitaco para vocês, acho muito difícil, tá, essa negociação ir para frente, mas vai que se o Goiás tirar a mão do bolso, ele tem condições de pagar. O Mauro Mendes também não é nenhum velocista, mas para uma realidade de centroavante ele consegue se movimentar bem, com agilidade, e conduzir bem a bola, sabe? Não é aquele centroavante igual eu falei, ele tem mais habilidade para distribuição de jogo, para um passe, para uma inversão de jogada, não é nenhuma dificuldade. Para o Mauro Mendes também é forte fisicamente, gostei, tá? Gostei bastante do que eu vi sobre esse jogador. Ele que, até respondendo aquela pergunta lá no começo do vídeo, se o Mauro Mendes chegar, então o colombiano, o Ângelo Rodrigues, não será contratado? Não, tá? Os dois podem sim chegar no Goiás.
Segundo informações do André Rodrigues, o colombiano Ângelo Rodrigues chega no Verdão, já desembarca na Serrinha na próxima semana. Mesmo estando acertado com o colombiano, o Goiás buscou o Mauro Mendes do Uruguai. Então, a tendência é que o Goiás contrate 2 centroavantes, e deixando, por exemplo, o Brenner Culano como reserva, o Getúlio pode sim sair do Goiás. Tá? Sobre o Mauro Mendes, ele começa nas categorias de base do Montevideo Wanderers, lá em Montevideo. Ele que nasceu na cidade de Salto, uma cidade que é pequenininha, mas revela muitos jogadores também. Montevideo Wanderers, que está na primeira divisão, um clube bastante tradicional. Começa em 2019, 2020 tem um grande destaque, marcando 7 gols em 30 jogos, mais 4 gols em 25 partidas em 2021 e em 2022 também conseguindo se sair bem. Em 28 aparições pelo Montevideo Wanderers, marcou 15 gols e deu 2 assistências, tanto é que chama a atenção do Estudiantes de La Plata naquela ocasião. Ele participou inclusive da Sul-Americana, foram muitos jogos com 4 gols, e da Copa Libertadores. No primeiro momento, pelo Estudiantes não foi bem, em 2022, 15 jogos, grande parte deles como reserva, só deu uma assistência, e na temporada passada aí sim que o Mauro Mendes conseguiu mais chances pelo Estudiantes. Foram 44 jogos, marcou 10 gols e deu 2 assistências. Das suas 44 aparições, foi titular em 27 delas. Então não foi um titular incontestável, mas dos seus jogos ele iniciou mais entre os 11 primeiros do que propriamente saindo do banco de reservas. Marcou 10 gols, só sofreu 3 cartões, só levou 3 cartões amarelos. Número importante também, não foi expulso nenhuma vez. Na Sul-Americana, 9 partidas, 5 delas como titular, marcou 3 gols e deu uma assistência. Inclusive jogou nas 2 partidas contra o Goiás, né? Aquela goleada aqui no Serra Dourada. Nesse ano de 2024, lá no Campeonato Argentino, já começou. Eu confesso para vocês que não consigo entender esse regulamento do Campeonato Argentino. E olha que eu fui lá e já entendi como funciona o Apertura, o Clausura, o rebaixamento, mas eu não consigo entender essa Copa da Liga Argentina. Tá desde o ano passado, desde, sei lá, agosto, setembro, e até hoje estão jogando essa Copa de novo. 3 partidas, sendo todas elas como titular nessa Copa da Argentina. Copa da Liga Argentina, 3 partidas, todas elas como titular, 1 gol e uma assistência, tá? Então eu não consigo entender. Ele marcou mais 3 gols na Copa Argentina, tá? É uma bagunça, é assim como aqui no Brasil tem os estaduais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não tô querendo dizer que isso daqui é o estadual deles, né? Mas um calendário meio bagunçado também. Pelo menos pra mim, eu não consigo entender por que essa Copa da Liga é tão grande, né? Um jogador que na minha avaliação é de Série A do Campeonato Brasileiro. Eu farei um esforço para trazer ele aqui para a Serrinha. Fechado? Pode deixar a sua opinião também a respeito desses nomes. E que bom que o Goiás não está tapando o sol com a peneira e enxergando que o time precisa evoluir, precisa buscar nomes calibrados. Se o Goiás fosse, hoje, estivesse na situação da Chapecoense, da Ponte Preta, que estão, clubes tradicionais que estão endividados, aí tudo bem, eu acho que esse time aí dá pra você se manter na Série B do Brasileirão. Mas como o Goiás acabou de cair, vai encarar uma Série B muito difícil, com times fortes, igual o Ceará, está contratando muito bem, o Sport até aqui não conseguiu muita liga, o Santos se saindo muito bem, na minha avaliação, nesse começo de Campeonato Paulista, o Mirassol tá com um timaço, o Novo Horizontino também, sem considerar os outros, né, Coritiba, Avaí, então o Goiás precisa contratar. Que bom que a diretoria está atenta. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e conferir o link da Bueno Tênis Club no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!